Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, passa a bola pro meu amigo Éder Tairone mandar o recado aí. Vamos que vamos, Marcão, mais um podcast aqui. Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, por favor, fortalece nossa causa, vai ali, se inscreve no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e também toca no sininho para receber as notificações para as próximas publicações nossas. Então, não esquece, o pacotão do YouTube é like, é inscrição e é sininho. Valeu. Compartilhamento, né? Isso aí, vai no Instagram também, segue, passa pra família. É o kit de sobrevivência, né? Kit de sobrevivência. Lembrando o pessoal que está vindo viver na Itália, quando você chegar aqui na Itália, você vai precisar resolver papelada burocrática aqui na Itália também. Será? A Itália é número 1 em burocracia. Temos a Larissa Enhoato, que ela é especializada para te ajudar a resolver esse tipo de pepino. Ela trabalha em 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho, e viagem e turismo. Então ela vai resolver todas as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor para você. Desde tessera sanitária, dichiarazione di ospitalità, disoccupazione, tudo isso que é relacionado a papelada, fala com a Larissa que... Chama a Larissa que a Larissa resolve. Isso. Outra também patrocinadora é a Perudini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, dando ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir para a Itália. Fica no Brasil, entra com o processo, espera mais ou menos 2 anos e já sai com o passaporte rosso na mão. Na mão ou na mano? Em mano. Outra patrocinadora é a Debi Tomasi, pessoal. Para você que tem tua propriedade aqui na Itália ou no Brasil, quiser fazer a gestão do teu apartamento ou casa através das plataformas Airbnb e também Booking.com, você pode contar com os trabalhos da Debi Tomasi. Ela faz a gestão ali, resolve toda aquela burocracia ali com os inquilinos e também papelada com prefeitura e tudo mais, tá bom? Precisou de gestão de apartamento, fala com a Débora Tomasi, tá bom? Débora! Esse jingle é novinho, né? Então vamos com a nossa convidada de hoje. Ela é jornalista apaixonada por comunicação, formada em publicidade e propaganda e ensina a comunicação que transforma através do evento Café com a Poli. Já vive na Itália há 7 anos, na cidade de Olbia, na Sardenha. Show. Sabe onde fica a Sardenha? Não, nunca fui. Você é ruim de matemática, né? Estamos aqui com Poliana Guiar. Seja bem-vinda, Poli. Show! Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Aliás, eu estou de olho em vocês já faz tempo, desde o início, e quero deixar aqui meus parabéns pelo crescimento, pelo progresso, né? O trabalho que vocês têm feito. Obrigado. De importância, de relevância. Eu acho que é um conteúdo que quem está com a intenção de vir para cá ou já mora aqui precisa acompanhar dia a dia, porque é o manual do imigrante. Justamente o podcast ele traz essas histórias, sabe? Histórias reais que as pessoas realmente passam, né? Nem sempre contam, né? Nem sempre contam, entendeu? Isso aí, os perrengues não vai pro Instagram, entendeu? A gente combate aquilo que mais se vê hoje nas redes sociais, que é a glamorização da vida. O cara quer postar só os flash. Só o prosecco, mas lá né? caído na vala, né? Poliana, seja bem-vindo ao nosso podcast, justamente para contar a tua história, né? Pô, no Brasil, né? E aí tá aí na Itália já faz 7 anos. Conta pra nós, o que tu fazia no Brasil antes de vir pra Itália? Então, a minha história, ela virou uma referência lá na minha região, exatamente pelas minhas escolhas que foram um pouco ousadas demais, porque já formada em comunicação no Brasil, eu era apresentadora de TV em Minas Gerais, eu tinha um programa na TV Alterosa, que era líder de audiência, trabalhava já com mulheres. Show. E ali eu percebi que contar história era realmente inspiração. E o que eu fazia nesse programa era exatamente isso. Eu contava a minha história e a história de outras mulheres, boas e ruins. Histórias que nos fazem crescer, de superação, de sonhos. Então, chegou um momento que eu precisava mudar a minha história. Eu queria contar algo diferente. Eu sempre penso assim, o que eu vou contar para os meus netos? O que eu vou contar lá na frente? O que os meus filhos vão contar sobre mim? Isso me motiva muito a criar coisas novas na minha estrada. Então, em 2016, em um período muito difícil no Brasil, um período político-econômico drástico. Foi depois da Copa, né? Foi bem na época, exato, que aí teve muita polêmica, e o governo e oposição, e briga, e bate-panela. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu já estava vivendo a superação de um divórcio.
Eu me divorciei. Eu não me lembro mais. Eu me divorciei. Vamos falar de coisa boa? Já falou que foi trágico, então, porque cancelou da mente. Lembrei, foi em 2012 que eu me divorciei. Vamos falar de coisa boa, né? E eu ali vivendo aquele processo de superação, morando em Belo Horizonte. Eu sou do interior de Minas, de Sete Lagoas. Fui morar em Belo Horizonte com 3 filhos pequenos. Encarei um projeto audacioso da televisão, porque além de apresentar, eu passei a produzir e dirigir. E naquele período drástico econômico e político. E aquilo eu consegui, eu fui fazendo ali os meus filhos crescerem da maneira que eu podia, mas foi muito desgastante. É muito difícil para uma mulher, principalmente no Brasil, o sistema não ajuda, né? A gente não tem nenhum apoio para que a gente possa criar os nossos filhos de forma digna. Não criticando o Brasil, porque é muito difícil falar dessas questões que a gente precisa olhar para elas, mas tem gente que depois vira e fala assim, tá falando mal do Brasil. Estou falando de fato do que é real e que a gente precisa, inclusive, olhar para isso para ajudar outras mulheres. Existe essa diferença, né? Falar mal e falar o que é real, entendeu? Exato. Eu, pelo contrário, defendo muito o meu país. E aqui na Itália eu já tive várias discussões por isso, porque eu não aceito, até porque quando eles falam de forma muito rasa, sem saber o que realmente acontece. Agora, nós, como brasileiros, indiferente se nós moramos ou não no Brasil, eu acho que nós temos o dever de discutir as nossas questões para que o nosso país melhore. Verdade. Né? Alertando as pessoas que estão lá, as pessoas que estão aqui, a gente tem que mesmo contar a nossa história para ajudar outras mulheres. Uma experiência negativa negativa e basta. Então foi muito difícil naquele período para mim criar 3 filhos em meio à violência, à briga política, econômica, e eu vi que estava ficando cada vez mais desgastante. Então eu decidi, falei, por que não fazer algo diferente, aprender algo diferente? Eu tenho origem sarda. O meu bisavô é da Sardenha, Legal. Do centro da Sardenha. O meu irmão já tinha cidadania há muitos anos. Meu irmão mora na Inglaterra e ele passou um período na Sardenha quando ele descobriu a nossa origem, fez o processo de cidadania e, né, depois daquele momento que eu estava vivendo, superando o divórcio, superando essa economia, superando tantos desafios de criar 3 filhos, eu falei, por que não? Eu vou tentar. Eu não tinha muito a perder. Um bom trabalho, sim. Eu era bem remunerada por esse trabalho, mas até nisso a publicidade estava minguando, indo embora. Eu falei, e agora? Se eu perco todos esses patrocínios, como eu já tinha perdido alguns pela crise... Eu só queria fazer um parênteses para mostrar a oportunidade que é ter a cidadania italiana, né? Em família. Ah, com certeza. Muitas pessoas, inclusive, me perguntam, vale a pena ir embora do país? Depende. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, empreendedor. Nós somos um povo muito corajoso, criativo. E acredito sim, vejo, porque agora eu vou mais ao Brasil, eu vejo assim, o quanto nós inovamos, o quanto nós estamos à frente. O brasileiro está sempre correndo. Mas é uma coisa impressionante. Falei, gente, como que o brasileiro ele já pensou em coisas que ainda nem aconteceram por aqui. Então, só que... Quando um brasileiro sai do país pelas dificuldades e vai enfrentar a vida lá fora, sem ter seus direitos, aí eu acho bem difícil. Porque já é difícil a gente sair do nosso habitat. Porque você cresce, você tem as suas raízes, você tem a sua cultura, a sua educação, seus valores. Sair dali, romper algumas barreiras, encarar uma nova estrada, já te exige muita paciência, disciplina, porque você vai passar por um processo de adaptação difícil. Do zero, né? Vai exato. Praticamente zerar. Agora, imagina viver isso sem estar no seu direito. Acho bem complicado. Essa mudança de país, essa mudança de continente, né, ela acaba sendo um processo árduo para quem não faz para quem não tem um planejamento, e é justamente isso aí, entendeu? É com tenácia e coraggio, né? Como fala como é que é? Traduz tenácia, né? Tenacidade e coragem, né? E coragem, porque não é com 2 conversas para chegar aqui, sabe, ir para um outro lugar, ir para um outro país, um outro continente, cair de paraquedas, sabe? Acaba sendo um bebê de novo, né? Eu acredito que toda mudança ela precisa de ousadia. Nós temos que ousadia. Ser ousados, mas também temos que ter consciência. Onde eu estou indo? Fazer o quê ali? E outra, a gente sabe o que a gente está deixando, mas a gente não sabe o que vai encontrar. Você não tinha ninguém aqui? Eu não tinha ninguém.
Eu peguei, e assim, muito interessante que teve um período que eu pesquisei até no Google. Mãe que vai embora com 3 filhos. Mãe com 3 filhos pequenos vivendo na Europa. Mãe, Tá não lascada, achei. tá Falei, lascada. gente, a única louca realmente sou eu. Tá, mas já, eu vou. E já veio pra cá com os 3? Eu vim com os 3 filhos. Ouvi de tudo e de todos, É, né? mas Você é isso, louca, isso não se faz. Sair do seu país, você tem um trabalho, tá na televisão e você vai embora. E vai fazer o quê? Vai trabalhar onde com esses 3 meninos? E assim, o meu filho mais velho já tinha 18 anos. Meus filhos já são adultos. Tinha 18 anos, o meu filho do meio tinha 12 anos e o pequeno, 10 anos e o pequeno 6. Então, o meu filho pequeno, ele fez a escola primária, começou a escola e veio pra cá. Mas eu digo uma coisa, eu não sou uma, eu sou 4. Eu não conseguiria deixar os meus filhos lá. Eu não consigo dar um passo na minha vida, não conseguia, porque agora eles adultos, eles vão seguir o caminho deles. Mas naquele momento, eu não teria condições de deixar os meus filhos para trás para buscar um futuro para eles. Nem por um período. Não, eu falei, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Ou vai ou racha. Eles fazem parte de mim. Meus Show. filhos fazem parte de mim. E desde que eu engravidei, eu era muito nova, eu tinha 18 anos, eu engravidei do primeiro filho, eu prometi para mim, eu vou ser uma super mãe. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou curar umbigo, eu vou estar ali todas as noites. E se eu tiver que viajar e viver, porque eu vou viver, eles estarão juntos. Então, eu sempre viajei com meus filhos. Eu ia passar a Réveillon em algum lugar diferente. Solteira, pegava os 3, mochila, vambora os 3. Eles têm essa experiência de viajar. Mas eu perguntei para eles, mesmo pequeno, com 6 anos de idade, eu perguntei, vocês topam o desafio? Vocês aceitam viver esse desafio comigo? Não vai ser fácil, porque é novo, é desconhecido. Mas se for muito difícil, se doer muito, a gente volta. Mas vamos tentar. O pequenininho com certeza botou o chapéu do Indiana Jones e falou, bora! O pequenininho entrou dentro do avião, colocou o pijama de super-homem e falou, mamãe, eu tô pronto. Foi ali, viu? E foi muito interessante porque eles me deram muita força. E aí chegou aqui em 2000 e... Eu cheguei aqui em dezembro de 2016, uma semana antes do Natal. No frio. Foi muito marcante porque... Tudo bem, na Sardenha é um pouco menos frio. É um pouco menos frio, mas escurece às 4 da tarde. Chovendo muito naquele período. Tudo seco, né? E tudo quando eu escuro. cheguei ali, que eu olhei, já era noite, frio. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Errei o país. Tudo muito diferente. Eu falei, acho que eu fiz bobagem. Eu deveria ter esperado pelo menos o Natal. Porque nós passamos um Natal bem solitário, mas ao mesmo tempo foi o início de um grande aprendizado que nos mostrou onde tem fé e amor, tem tudo. Então, nós tivemos uma mesa mais simples, uma árvore de Natal mais simples, mas ali nós entendemos o poder da união. E ali começou, que eu brinco, a hashtag Poli e Prole. Viramos um time, de fato. A partir daquele dia da noite de Natal, que eu olhei para os meus filhos, nós juntos ali, longe de festa de família, longe de amigo oculto, longe de abraços. Aí falei, temos uns aos outros. O Vêneto tem um ditado que diz, pouco ma boni. Poucos, mas bons, né? Exato. E assim, agora entrando um pouco mais a fundo nessa questão do Natal ali que vocês falaram, será que isso não fez mais sentido ainda? Tipo, será que o espírito de Natal não se fez mais presente ainda quando vocês se pegaram ali mais sem aquela coisa outro, toda, né? Aquele glamour que é o Natal, né? Tipo, exato, é exatamente isso, porque a gente sabe o que deixou. Festa, amigos, amigo oculto, e o nosso Natal é sempre muito enfeitado das nossas ilusões, do que a gente acha que tem que ser em família. Quando nós chegamos ali, a gente veio com aquela coisa de Europa, Itália e tal. Aí, tudo escuro, chovendo, só a gente. E eu não podia exagerar nos presentes, nas compras, porque eu não sabia o que estava por vir. Então, o dinheiro que eu trouxe, ele tinha que ser muito bem administrado. Então, eu tinha que segurar. Ali eu vi riqueza. Viu? Ali... Então, eu não planejei isso, mas eu acho que Deus planejou, o universo planejou, e ali começou o nosso aprendizado do que realmente tem valor, que tem preço e o que tem valor. Show.
E aí ficaram ali na Sardenha mesmo? Sempre na Sardenha. Desde que eu cheguei na Itália, eu fui direto para Olbia, que é uma cidade de 60 mil habitantes, tranquila. Você fez a e eu cidadania fiz a cidadania lá. Eu escolhi Olbia exatamente porque o meu irmão já tinha vivido em Olbia por um tempo, sabia que era uma cidade mais tranquila, então para eu me locomover, para as crianças fazerem contatos, para eu conseguir me adaptar, aprender o idioma, era tudo mais simples do que chegar já numa cidade grande com 3 filhos. Então, a cidade do interior, né, como qualquer lugar no mundo, eu acredito que acolhe mais. E foi de fato o que aconteceu. Nós somos muito acolhidos quando chegamos. Legal. E isso nos ajudou muito. Porque o italiano tem essa beleza que eles são desconfiados, eles não abrem a porta imediatamente, mas eles observam, eles vão chegando e quando eles te conhecem, eles te acolhem. Eles trazem para dentro de casa. E eu tive um casal de vizinhos mais velhos, eles são mais velhos, uma senhora que eu tenho no meu coração, eu sempre visito os dois, porque eles se tornaram a nossa família ali. Eles moravam embaixo de onde a gente morou no primeiro momento. E temos contato até hoje. Eu tenho muita gratidão, porque eles nos ensinaram muita coisa e estavam ali o tempo todo para o que a gente precisasse. Isso nos passou muita segurança. É legal ressaltar esse... justamente isso, né? Que o italiano, quando ele gosta, ele te abraça, ele te leva pra dentro de casa, ele te dá de comer se tu precisar. Depois que fez amizade é vinho, salame, queijo. Sabe? Né? Tu ganha um parente, tu ganha um membro da família, realmente. Eles são receptivos, mas o italiano e o europeu, eles têm seus traumas, né? Eles têm as suas dores também. Eu vejo no italiano que fala, eles são mal-humorados ou são depressivos, mas a gente tem que entender uma cultura de um país cultural, né? Que ainda tem resquícios da guerra, né? Então também. Eles sempre pensam, é amigo ou inimigo? Quem está invadindo a minha casa? Muito presente, eles ainda têm isso na alma deles, né? Daquela coisa de que quem está invadindo, eles se sentem invadidos. A prova é chegar na porta e bater palma. Ninguém então, abre nada. Eles se fecham, eles olham, quem é você? Qual que é o seu sobrenome? Qual que é a sua família? Eles perguntam tudo. O que, então que você faz? De onde você vem? Filho de quem? Eles querem saber tudo. Mas depois eles vão abrindo o espaço, mas eles têm um bom coração. Isso já foi falado em vários episódios que a gente fez aqui. E realmente é isso, entendeu? Quando ele confia, entendeu? Sim. E não pisa no calo, né? Não, não é porque ele confia, né? Claro. Ele é bonzinho tudo, mas ele não é trouxa também. Né? Bobo não, né? E ali em Olbia chegou, mas quando fez a cidadania, fez sozinha a cidadania ou teve alguma assessoria quando fez? Não, o meu irmão, como já tinha feito a dele, o processo já estava pronto. Então eu fui, muito como eu queria ficar um tempo. Primeiro, a minha ideia inicial não era ficar na Itália. Eu já tinha mais ou menos um trabalho garantido em Portugal, porque antes de sair do Brasil, eu pensei, eu tenho que ter algum trabalho para me garantir enquanto eu aprendo o idioma. Então o que eu fiz? Antes de sair do Brasil para vir para cá, eu fui para a Flórida fazer um curso de coaching com um amigo que me fez essa proposta. E o meu amigo falou, Poliana, você já é uma coach. Você ajuda as mulheres. Você já trabalhava com Você já está fazendo isso no programa de TV sem perceber o quanto você está ajudando essas mulheres. Você só precisa de técnica. E técnica você treina, você aprende. Vamos fazer esse curso. Aí eu fui para a Flórida, fiz o curso e voltei já decidida a trabalhar online com mulheres brasileiras, que eu poderia trabalhar de casa, com o computador, cuidando dos meus filhos. Isso é bom. E isso foi fundamental no meu processo inicial. Então, eu trabalhei desde o início como coach. Eu não tive um emprego na Itália. Eu trabalhei em casa. E continuava fazendo conteúdo, escrevendo para algumas empresas, fazendo publicidade. E isso foi me ajudando a me manter ali. Você já era pública, com figura pública na internet? Já? Sim, eu já era um pouco conhecida por causa da do TV. Programa, né? Da TV. O Instagram chegou bem depois, então eu não tenho um grande público no Instagram. Eu acredito que se hoje eu tivesse na TV e começasse o Instagram, eu ia ter um público muito maior. É mais orgânico. E eu fiquei um período um pouco distante da questão de tratar o Instagram
com profissionalismo. Não tinha tempo, eu lavava, passava, cozinhava, levava os filhos na escola, buscava na escola, que era uma realidade muito diferente da que eu tinha no Brasil. Que eu tinha uma funcionária em casa, que me ajudava o tempo inteiro, e eu ia trabalhar. Já era difícil. Agora imagina pegar uma jornada que eu tinha que trabalhar, sustentar a casa, aprender o idioma e cuidar dos meus filhos e ser mãe. Então foi bem desafiante. Mas nesse período que eu fui fazendo isso, eu esperei a cidadania, que saiu muito rápido, em 3 meses. Que é a vantagem, às vezes, de fazer o processo em comune, em cidades menores. Então, como também eles já conheciam meu irmão, porque eles também, né, nas instituições públicas, eles têm essa desconfiança. Quem é que está querendo cidadania? Quem é você? De onde você veio? Quando você já conhece, como é o caso que eu também presto essa assessoria para outros processos... Falou o nome dele, eles já sabiam quem era. Já sabia. É mais tranquilo, sabe? É mais familiar. Hoje, quando eu vou no Comune, que eu preciso de resolver alguma coisa de documentação minha ou de alguém que eu conheça, ou fazendo qualquer assessoria também em cidadania, eu tenho outra abertura dentro do Comune, porque eles me veem na cidade, eles veem meu filho tocando nos bares, a gente participa, né, da vida social e da comunidade. Legal. E aí, como você falou antes, né? Chegou aqui, digamos, com a grana meia curta, né? Sim. Digamos, sem um grande dinheiro no bolso para chegar aqui, beleza. Mas os teus ganhos depois disso aí foi através da internet ou chegou a fazer algum serviço ali na Itália? Como chegou? Sim, por um bom tempo eu consegui me manter com a internet. O que eu fiz? Quando eu saí da TV, eu tive um acerto da TV, eu guardei esse dinheiro e eu vendi exatamente tudo da minha casa no Brasil. Fez de tudo. Tudo. Eu vendi o lixo, a lixeira, o lixo não, mas a lixeira da minha cozinha. Bazar da Poli. Fez o bazarzão. Exatamente! Eu fiz o bazar da Poli. Uma menina seguidora me deu a dica de fazer o grupo do WhatsApp com um link. Ela me ensinou na época como eu poderia vender pelo WhatsApp. Tudo. Fiz o bazar da Poli, abri a minha casa e vendi tudo. Nossa. Eu vendi quadros, eu vendi móveis, eu vendi roupas. Nossa, só não olha aquelas malas lá que aquelas malas eu preciso. Eu vendi meus biquínis usados. Eu falava, gente, mas eu usei. Não, mas eu quero, ele é lindo. Eu vendi tudo. E assim, foi muito interessante porque eu tinha muita coisa. E como eu trabalhava na TV, eu ganhava muita roupa. Ainda ganho muita roupa, muitos looks para eu usar na TV, nas publicidades. Então eu tinha muita coisa no armário com etiqueta. Vestidos Aí eu peguei a reserva da TV e fiz dinheiro com o que eu tinha em casa. Não deu vontade de ficar lá fazendo isso? Gente, eu fiquei tão impressionada com o meu faturamento. O faturamento foi chegando, enfim. E aí eu trouxe essa reserva e fiquei praticamente 1 ano trabalhando somente como coach. Depois eu comecei a fazer algumas experiências também, porque eu precisava existir na Itália. Eu acho isso importante quem vem pra cá. A gente precisa existir, a gente precisa trabalhar aqui, então, a gente precisa ter experiência, fazer contato com as pessoas. Já fica como dica aí, ó. Então, nesses últimos 6 anos, e para aprender o idioma também, porque a gente aprende treinando, praticando. Para aprender o idioma, eu falei, vou estudar alguma coisa na minha área em italiano, então eu repeti o curso de coaching em Milão e programação neurolinguística em italiano para aprender o idioma na minha área. E aí eu fui tentando promover alguns eventos com mulheres, que foi muito difícil com as mulheres italianas, porque elas têm uma outra mentalidade, uma outra cultura. E aí começaram a me fazer proposta de recepcionar festa, de trabalhar em caixa de restaurante, de fazer acolhência. E eu comecei a fazer essas coisas e cheguei a fazer publicidade também. Então, eu já fiz muitos trabalhos fora da minha área, muitos como publicidade, como recepcionista, mas também já tomei conta de Airbnb, coordenei, trabalhei em projetos esportivos e na TV. Aqui na TV também? Trabalhei na TV italiana. Eu sei, até eu ia entrar em contato com ela. Eu já entrei em contato. Eu já entrei em contato com a Poliana, mas eu ia realmente falar sobre isso, né? Teve também uma experiência na TV italiana, né? Sim, tive essa experiência, eles me convidaram, para mim foi muito significativo, porque eu tenho uma história, e se tiver tempo eu até conto disso, com os meus filhos querendo assistir o time lá jogando no estádio de Olbia, que é o Olbia Calcio, que é um time da Série C e que são muito valorizados. Eles valorizam muito as categorias, né? Além da Inclusive, da a gente série teve, A. né, alguns episódios que falavam sobre isso, que é muito, muito perto de você estar numa Série D e chegar numa Série A na Itália, pelo Sim. modo que eles fazem o campeonato. E eles valorizam muito, eles participam mesmo. E esse time tem uma importância, eles me convidaram para ser mestre de cerimônia
na abertura do campeonato apresentando o time. Que massa. Aí eles, a gente quer porque você é brasileira, você tem presença, a gente viu que você vem da TV no Brasil. Fala bonito. E eu falei, meu Deus do céu, mas italiano, como é que eu vou falar isso em italiano? Topei. Eu adoro desafio. Falei, gente, a comunicação é minha área. Depois aí eu vejo. falei, mas eu tenho medo que eu vou falar errado. Não, mas a gente acha um charme falar errado, tá tudo bem, não tem Eles problema. adoram, porque é super legal. A gente também gosta disso, né? Quando alguém tenta falar o português e erra a conjugação verbal, a gente acha um charme. A gente acha bonitinho, né? Que fofo. Aí eu fui, apresentei e, claro, fiquei muito nervosa, mas consegui. E dali eles me convidaram pra TV. Aí eu fui participar do programa de TV do time. E aí é que vem a história legal. Porque que faz comentarista, depois. Então, o que eu fazia? Como eu fico muito nas redes sociais, eu trabalho muito com seguidores, eu tenho essa comunicação com os meus seguidores, eles queriam que eu tivesse essa comunicação com os torcedores. Então, eu lia os comentários dos torcedores no programa. Eu era a voz do torcedor. Que então, legal. eu lia, no início eu lia dura, porque eu concentrava no italiano. Depois eu comecei a interpretar o que eles diziam ali, o que eles queriam expressar. E aí já comecei fazendo comentário, interagindo com as pessoas e foi muito legal. Foi uma experiência muito interessante para mim e aquilo me fez sentir de novo que eu já vivia no Brasil dentro de um terreno completamente diferente. Virou a Renata fã italiana, né? Cara, tirou a... Não, tu tá lendo a minha cabeça. Não pode, Você ia falar do Neto, né? Eu ia falar. Isso Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar, a sorte tua que tu fez isso na Itália. Porque no Brasil eles iam botar tanta frasezinha lá pra ter pegar. Tô ligado. Tá ligado? Aqueles nomes trocadilho. Eu queria uns memes, eu queria brincar um pouquinho com isso. Mas eles são muito formais, né? Eles são super sérios. Eles são super sérios. Brasileiro é ué. Às vezes eu pensava, faz piada comigo que vai ser legal. E eles, sérios. Poliana, o que você tem para ler aqui sobre os torcedores? Eu querendo brincar, mas no final do campeonato a gente já começou a interagir um pouquinho, a fazer uma troca de bola bem legal. Agora, Renata fã, minha admiração total, porque eu não sou fera no futebol, não entendo de futebol. Eu jogo futebol por prazer. Mas por isso que eles gostavam, por isso que ficava legal, entendeu? Porque você trazia uma coisa de um outro nicho. Se você fosse ali e falasse melhor que eles de futebol, eles não iam gostar de você. Exato. Você é chato, você fala, tá querendo trocar ideia com nós, criticar às vezes uma jogada, coisa assim. Por ser de outro setor, fica legal. Sim, exato. É porque o meu papel ali não era falar de futebol, era comunicar. Exatamente. Era dar voz às pessoas. E é a minha área, é o que eu gosto. Então, encaixou perfeitamente. Show de bola. E quanto tempo ficou ali fazendo esse programa com o pessoal ali? Todo o campeonato. Depois eles pararam com a TV, nessa temporada não tem a TV, mas durante todo o campeonato de 2021, 2022, eu fiz parte do elenco da TV. E ali, no caso, nessa resenha, acontece uma resenha ali na programação, né? Chegou a sentir algum tipo de preconceito ou era muito de boa, eram bem receptivos? Da parte das mulheres a uma figura feminina de um outro país. Como é que foi essa experiência? Olha, eu fui muito bem recebida pelo time, sabe? Eles me acolheram muito pelo time da TV e pelo time de futebol. Fui sempre muito acolhida, mas a gente sabe que existe um poder do homem sobre a mulher, porque é uma questão cultural na Itália. Né? A gente sabe que o ai, gente, a dificuldade para falar uma palavra em português. Algumas são conservadores, né? Eu queria falar conservadorismo. Eles são muito conservadores, tradicionalistas e existe aquele machismo estrutural. Você pode saber, mas não mais que eu. Existe. Porém, eles sempre fizeram de uma forma respeitosa. Eu sei que a gente vai falar assim, mas machismo não tem respeito. Tem. É uma cultura deles, é um modo deles, né? O homem, ele protege muito. Depois derruba o café no copo. A mulher, eles protegem, eles acolhem, mas eles acham que tem o papel do homem e o papel da mulher, né? Nessas questões. Então, o homem fala de futebol, você fala de outra coisa. Mas é uma coisa deles. Então, o que eu fiz? Eu sabia que eu não ia romper isso, né? Batendo de frente, mas com o meu jeitinho eu ia chegando e mostrando para eles que eu não estava ali para competir. E o mesmo a gente precisa ter o cuidado com as mulheres aqui. Porque existe uma imagem formada da mulher brasileira que cria muitas dúvidas na mulher italiana. Então, quando a gente chega, ela já tem 10 escudos para te receber. Eu ia perguntar sobre isso. Eu sofri muito isso, claro, porque eu sou a típica brasileira, né? Então, assim...
Imagina na Sardenha, onde a estatura média é 1,60 m. Chego eu, né, num bar, por exemplo, num café, eu gosto de usar salto, eu me arrumo, então eu sou a típica brasileira, boazuda, que chama atenção e que sorri, que conversa com as pessoas. E eu fui entendendo que isso para eles era um grande problema. Então, eu tenho que mudar o meu jeito de ser? Não. Mas eu posso me adaptar. Até que eles me conheçam e entendam. Eu imaginei a cena agora, entra no bar, todas as mulheres te olham e todos os homens baixam a cabeça. Tipo o Texas, né? Abre as portas assim. Muito engraçado. É muito engraçado porque eu estudei expressão corporal, eu fiz teatro, cinema. Então, todos os modos de linguagem, eu estudei muito pela paixão que eu tenho pela comunicação. Então, o silêncio me dava 1000 respostas, porque era um silêncio. Pum! Aí, pesada, vocês estão sendo ela tá lendo. Ninguém se mexia, as mulheres. Então, é assim. A mulher brasileira, ela tem algo diferente. Tem algo a mais. Que encanta e que incomoda. Então... Não precisa nem dizer quem encanta nem quem incomoda, né? E é difícil encarar isso, porque você vem para um novo país com os seus sonhos, com os seus objetivos e com as suas dores. A gente vem cheio de esperança, mas a gente vem trazendo dores e uma mala cheia de vazios. Tô longe do meu pai, da minha mãe, da minha família, de muitas pessoas que importam, da minha profissão, começando do zero. E ainda vou ter que encarar os julgamentos. Sim, vou ter que encarar, porque eu estou entrando na casa deles e essa escolha foi minha. Isso é importante lembrar. A gente tem que entender que quando a gente entra na casa de alguém, as regras são delas. E ela vai te receber do jeito que ela quiser te receber. E aí cabe a você aceitar ou não, se adaptar ou não. No início foi muito difícil, com muitas pessoas eu quis enfrentar, eu quis brigar, eu quis mostrar. Essa que era a minha pergunta. Como? Me explica um pouco como é que você faz. Porque se você for muito aberta, você está sendo muito dada porque isso aqui não vale nada, blá, blá. Aí se você é muito fechada, aí você é uma metida, você é uma egoísta. Como é que é isso? Eu sofri isso a vida toda, indiferente da Itália. Eu acho que a mulher sofre muito isso, né? A figura feminina, ela é julgada o tempo todo. Então... Por si mesma, inclusive. Exato. Então, a gente se cobra muito porque somos cobradas por outras mulheres e somos cobradas por uma sociedade que ainda é machista, né? E é muito importante dizer que falar de uma sociedade machista não é estar contra os homens. Eu jamais estarei contra os homens, pelo contrário. Eu admiro a figura masculina, eu aprendo com a figura masculina. Eu tenho 3 filhos homens em casa e eu respeito a figura masculina. O que a gente tem que ter cuidado é exatamente com o sistema. Mas quando a gente fala de machismo, nem sempre o homem é machista. Às vezes o machismo vem da mulher. Até da mulher é machista. Porque a própria mulher que taca a pedra, que julga, que fala. Às vezes por ciúmes, por insegurança e porque fomos criadas e educadas para competir. Eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que ser mais inteligente, eu tenho que ser melhor, porque senão meu marido vai gostar dela, vai olhar para ela. Se meu marido olhar para ela, eu vou falar mal dela. Isso é uma coisa que é enraizado. Então, lutar contra isso é muito difícil. Eu posso lutar contra esses meus pensamentos, porque eu também tive essa educação. Então, no decorrer da vida, a gente vai aprendendo que não precisa. Não precisa competir. Agora, não é sobre homem e mulher, é sobre ser humano. Então, eu tenho que aprender a lidar com o ser humano. Tem homens maravilhosos, maravilhosos, tem mulheres maravilhosas e tem também o contrário nos dois gêneros. Tem o caquedo também, né? E em todos os gêneros, né? Porque hoje a gente tem que pensar no ser humano como um todo. Então, como eu fiz para lidar? Eu comecei a entender quem sim, quem não. Quem eu abraço, quem não abraço. Para quem que eu vou sorrir, para quem que não vou sorrir. Eu posso ser um pouco menos em algum ambiente e me sentir mais à vontade quando tem pessoas que eu posso estar mais à vontade. Então, eu fui modulando o meu comportamento. Porque o nosso comportamento também comunica. Se eu estou num lugar completamente conservador, eu posso segurar, frear um pouquinho mais o meu jeito de abraçar todo mundo. Porque nós brasileiros somos assim. Mas eu entrei num lugar que não é.
Eu posso gostar de fazer festa, mas tem lugar, e de falar alto, mas tem lugar que exige silêncio. Então eu vou modulando o meu comportamento para viver naquele lugar que eu escolhi. Tipo, caminho no fio da navalha. E eu fui Sim, fazendo porque isso, dançando no ritmo da música. Conforme vai. E dessa forma eu fui entendendo quem gostava, quem admirava, quem ainda não tinha conhecido e precisava só me conhecer, e quem realmente eu precisava eliminar do meu caminho. Porque tem pessoas que a gente precisa tirar do nosso caminho. Eu me excluí de muitos grupos. Não é? Às vezes as pessoas falam, foi excluída. Não, eu me excluí de muitos grupos. Você que viu que a Poli sumiu do grupo. Talvez ela tenha saído, tá? Muitos ambientes que eu frequentei, eu percebi que eu não precisava frequentar. Muitos lugares que eu estava sempre presente, eu percebi que eu não era tão importante assim, mas que existiam conveniências que a minha presença estivesse ali. Então a gente vai modulando o nosso comportamento e vai entendendo o ambiente, as conexões, quem sim, quem não. Show. Isso aí também faz parte da maturidade do imigrante, né? Quando o imigrante chega aqui, cara, ele quer abraçar o mundo. Ele veja um cara falando português no mercado, cara, ele diz, ai, brasileiro, vem cá. Entendeu? Só que a partir do momento que tu começa a ter a tua estabilidade, tu já conhece as pessoas, aí tu vê assim, cara, aquele cara lá... Aí vê que as vibes não batem mais. Né? Sabe, a energia não vai batendo, entendeu? E aí automaticamente, devagar, vai eliminando, né? Marcão, antes de continuar, eu queria fazer mais um Paga Nós. Paga Nós. Vamos chamar? Momento. Vai lá, você. Momento Paga Nós. Começa você, Fratello. É a primeira vez que rola isso aí, né? Já. Vamos ter que adaptar isso aqui. Bom, Renan Contarelli, pessoal, a gente já falou várias vezes dele aqui. Ele foi eleito como o melhor tradutor juramentado em 2023. Tem escritório especializado para emissões e apostilamento de documentos, seja no Brasil que na Itália. Então, você precisou de documentação, apostilamento, ali, tradução, conte com o Renan Contarelli. Inclusive, vá lá nas redes sociais, siga ele para você se manter informado sobre as novidades, todas as atualizações das leis aí. Isso aí. Teve um tempo atrás que a gente fez uma nova... Eu e o Marcos, né? A gente fez passamos por uma experiência nova com inclusive foi entrevistada aqui, a Cristina Ferrotto. Ela é criadora do método Gacha, é uma terapia alternativa que eu provei. Eu adorei isso aqui. Provei e aprovei, falei da outra vez, né? Ficou bom. É uma terapia alternativa que alinha os centros de energia do corpo, também conhecidos como chakras. Inclusive, eu aprendi isso aqui naquele dia. É um equilíbrio energético para o bem-estar físico e mental, diminuindo consideravelmente dores físicas, ansiedades e ajudando o sistema circulatório, além de tudo. Ajuda na estabilidade do subconsciente e na firmeza do pensamento. Atitudes com segurança e paz. Eu gostei, aprovei. A experiência foi boa também. Foi muito massa. Beleza, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. É isso. Pausa! Estamos de volta depois da nossa pausa marota. Já rolou aí uns briefing, umas ideias loucas aí, né? Já. Mas, meu amigo Éder Taironi, depois de uma conversa boa, o que combina realmente com uma conversa boa? O que combina com uma conversa boa? Um bom vinho, né, pessoal? E da vinícola italiana Pilandro. Ela tem produção em Desenzano del Garda, aqui no Lago de Garda. Tem lojas também aqui e também lá em Curitiba, pessoal. Se você não conhece a loja de Curitiba, você vai lá, você vai encontrar mais de 2.800 rótulos das mais variadas cantinas italianas. Vinhos italianos, então, na Pilandro, em Curitiba. Você também pode contar com a Pilandro online, pelo pilandro.com. Beleza? E claro que um bom vinho você pode beber um bom vinho aonde, né, Marcão? Na sombra. Na sombra do nosso amigo Titon Service. O Titon Cairon. Dele, ele vai estar em pé. E o ele é alto, é verdade. E o alemãozão é grande. Pior que ele faz sombra. Justamente, Titon Service é nosso especialista em portas e janelas na região de Verona, com um showroom em San Pietro de Morubio. Precisando de porta, janela, tendas, zanzarieiras e cositas más, fala com o nosso amigo Titon Cairon da Titon Service. E aí, vamos voltar então para o nosso... Vamos bater Posso errar o nome da convidada também? Ai, que gafe. Deixa eu ler para mim não errar. Poliana, queria saber então, assim, quando você chegou aqui na Itália, aí você se estabeleceu, e daí, hoje em dia, com o que você trabalha? O que as pessoas vão buscar com a Poliana?
Olha, foi um processo de idas e vindas, porque eu comecei aqui com coaching e depois eu senti a necessidade de ter trabalhos na Itália até para facilitar que eu pudesse comprar um carro. Eu precisava existir, né? Uma pessoa que ganha o dinheiro na Itália, que gasta o dinheiro na Itália, que paga impostos e tal. Então, eu fiz caixa de supermercado, trabalhei nos eventos, como eu falei, e comecei a prestar assessoria para a cidadania, mas eu nunca abandonei o meu trajeto de coaching e eu sempre fiz cursos online, mentoria, porém agora estou 100% dedicada a isso. Então agora eu trabalho exclusivamente com mentorias, vou lançar o meu curso online para as mulheres, exatamente com foco em uma comunicação transformadora. E o que é isso? A comunicação te leva longe. O que eu estou fazendo aqui hoje? Através da internet, nós temos contato. Eu estou lá na Sardenha, a gente se conheceu e eu estou aqui. E isso vai abrindo portas. E é muito importante que as pessoas aprendam a se comunicar para se adaptarem melhor, para superarem os desafios, para resolver o que precisa ser resolvido. Então, baseado nisso e fazendo vários trabalhos, como eu já fiz aqui, passando por várias profissões e entendendo as dificuldades que as pessoas têm, eu percebi o quanto elas precisam melhorar neste aspecto. Então, hoje, o foco é 100% mentoria para mulheres brasileiras. Show. Que elas podem ser feitas no 1 a 1, se a pessoa quiser, ou também em encontros, né? Você falou que tem um evento. Sim, eu Como é que criei um chama? evento. Porque era assim, minhas amigas tinham algum problema, acontece alguma coisa, mas também é uma cultura aqui na Itália da gente ir pro café conversar. Vamos tomar um café, né? Vamos tomar um café comigo? Amiga, eu tô mal. Amiga, eu preciso falar. Vamos Sessão tomar um café comigo? de psicologia. Aí, às vezes eram minhas amigas, às vezes eu mesma queria falar alguma coisa, contar alguma coisa que tinha acontecido comigo e tudo. Eu falei, gente, como é bom, né? Parar pra um café. Como é bom conversar com alguém pra um café. Que é diferente de sentar no café é um bar e detalhe, tomar uma né? cerveja. Porque quando você tá tomando cerveja, são conversas aleatórias, todo mundo fala junto e tal. O café é um momento que você respira, que você para. E eu gosto da comunicação em que você olha pra dentro. Quando você conta a sua história, você olha pra você. Você olha para o que está acontecendo com você. Então, você trabalha ali o autoconhecimento. E quando a gente fala de dificuldades, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, que as pessoas são isso, que fulano é aquilo, que Beltrano me decepcionou, nada vai ser resolvido com o outro. Tudo é com você mesmo. A mudança está em você. Isso é profundo, hein? É muito profundo. Você não consegue mudar os outros, né? Não consegue. Eu não vou mudar a Itália, eu não vou mudar o sistema, eu não vou mudar o Brasil. Eu sou parte. Agora, mudando o meu comportamento, a minha postura, a minha fala, a minha atitude, as minhas decisões, aí eu mudo muito o contexto em minha volta. Eu mudo o meu próprio mundo, eu transformo o meu próprio mundo. Então, a necessidade de fazer essa mentoria com as mulheres foi algo que foi transformador para mim também. Porque todas as vezes que eu ouvia uma história, elas também me inspiravam, elas também me ajudavam a superar. Porque a gente começa a perceber que não sou eu que tenho problema, ou você que tem problema, todos nós temos problemas e todos nós temos a capacidade de encontrar a solução. A gente só precisa olhar para o problema, olhar para a gente também. Por que eu tive essa decepção? Por que se repetiu na minha vida? Por que sempre acontece comigo? Por que essas coisas sempre estão girando ao meu redor? Por quê? Olha para dentro. A resposta está aí. Então, eu comecei a fazer as mentorias individuais para ajudar essas mulheres. E por que mulher? Porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, porque eu sei o que elas sentem, porque eu sinto na pele, porque eu vivo. Eu estudei para isso e eu vivo a vida da mulher. Então, faço as mentorias online e individuais e o Café com a Poli. O Café com a Poli agora é um evento que deu super certo no Brasil, exatamente por essa cultura criada aqui na Itália de a gente parar para um café. As pessoas não vão muito uma para casa da outra, as pessoas se encontram no café. Sim. E isso é uma cultura, uma regra que eu aprendi na Itália e que eu gosto hoje. Sua casa é o seu lugar, é o seu canto, o seu retiro. Encontre as pessoas no café, bata um papo no café, tira aquela obrigação de receber, e vai encontrar em algum lugar para você ficar leve, que é o seu tempo para respirar. E aí comecei esse trabalho lá no Brasil, nessa última ida ao Brasil. Eu falei, cara, eu não quero ficar só no palco, fazendo palestras, dando aula de vida. Eu quero ficar aqui, ó, tete a tete, conversar com as pessoas. Aqui é uma troca. Então, o Café com a Poli é troca. Eu falo, mas elas também falam. A pessoa se sente mais... Próxima mesmo. Próxima. É acesso. É mais acessível. Isso. Eu quero conversar com você. Então, o que eu ofereço para essas pessoas?
a minha experiência e o conhecimento de tudo que eu venho estudando nos últimos anos. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu estudei pessoas. Eu fiz coaching em programação neurolinguística na Flórida e depois em Milão, com 2 vertentes diferentes, 2 caminhos diferentes. Eu estudei constelação familiar, ainda estou estudando constelação familiar. Fiz também cursos de auto-hipnose, que é essa reprogramação da mente, para a gente começar a trabalhar melhor com as nossas questões. E não existe comunicação mais poderosa do que aquela que você conversa com você mesmo. Essa é muito poderosa. E é difícil às vezes falar com você mesmo, né, Marcos? É muito difícil. Por isso que muitas vezes a pessoa prefere apontar para o outro. Vamos falar do outro? Porque olhar para mim vai doer. Colocar a culpa no outro, né? É tudo. Mas vamos falar do outro, colocar a culpa no outro. Não é que o outro não tem culpa, que você tá errado. Não é isso. Às vezes o outro realmente te fez um mal. Você também pode fazer mal a alguém até sem saber. Agora, cada um vai ter que lidar com aquilo que é provocado dentro da gente. Não adianta. Você não pode resolver meu problema. O que eu sinto, só eu sei. Só eu sei a dimensão da minha dor, da minha frustração, da minha tristeza. Muita gente não fala sobre isso com ninguém e nem com ela. Às vezes eu não quero falar do meu problema para os outros, mas eu tenho que falar comigo. Senão eu não vou resolver o problema. E aí o que eu vou ter que fazer? Ficar sempre apontando as minhas derrotas para fora. Ah, não, é porque na Itália é muito difícil. Ah, não, é porque fulano me sacaneou. Ah, não, é porque tal coisa aconteceu. Não, não, não. Muda a direção, muda a estratégia, muda o comportamento, muda a postura, muda a sua comunicação com você, para que isso te transforme para se comunicar bem com o mundo. É nisso que eu acredito e por isso surgiu o Café com a Poli. É um encontro com 30, 40 mulheres que eu pretendo agora passear pela Itália e pelo Brasil, levando essa ideia, essa mentalidade para mulheres brasileiras. E tá ajudando, inspirando a vida de outras pessoas. Eu acho que esse aí é o propósito, né? O propósito maior, né? Sim. Que existem pessoas que, tipo assim, precisam de ajuda, mas não sabem aonde procurar ajuda. E, pô, às vezes num café desse aí, num bate-papo, no tete-a-tete, entendeu? Na mesma altura, entendeu? Começando por curiosidade. Por talvez, curiosidade, vai acabar tendo um resultado positivo, tendo uma ajuda, justamente por essa, digamos assim, essa acessibilidade que a gente tinha conversado, né? essa relação curta com a pessoa que está ali para E sabe o que ajudar. acontece? E que eu vejo muito aqui na Itália, às vezes ela nem sabe que ela precisa da ajuda. Como é que ela vai procurar? Ela também. não sabe, ela Esse é o nem grande entendeu problema. que ela tá vivendo para aquele marido, para aquele filho que tá estressante, que ela deixou a profissão dela para trás, que ela mudou o estilo de vida dela, que o clima é outro, que ela já não vai para academia como ela ia antes. E aí ela tá vivendo várias questões e tá tudo estressando, dói tudo, e ela nem percebeu que quem precisa de ajuda naquele momento é ela. E a gente veja muito isso na vida do imigrante quando chega aqui, que a cabeça, sabe, vira, é outra realidade. Exato. Tu acaba deixando tudo pra trás, tu acaba aprendendo coisas novas, tu acaba te frustrando com coisas diferentes que acontecem na tua vida, e aí tu perde a tua identidade. Exatamente. Acaba perdendo a tua identidade. Aí é que vem o diálogo com você, cara. Você quer ir por esse caminho? Por que você está mudando isso? A gente, quando tenta se adaptar ao ambiente novo, que a gente precisa tentar, a gente tem que fazer isso sem esquecer quem somos. Isso é. E de onde a gente vem. Então, é muito importante a gente adaptar. A gente não tem que mudar para agradar o outro. A gente precisa se adaptar para todo mundo ficar bem. Beleza, ok. Agora, quem é você nessa história? O que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? Tá valendo a pena? Essa conversa, ela tem que ser sempre. Eu paro todos os dias para tomar meu café. Eu olho para a casa que eu moro. Eu olho para os meus filhos. Eu olho para os meus resultados. Eu vejo aquilo que não deu certo. E uma coisa que a gente conversou aqui sobre as pessoas que a gente se conecta. Isso também é muito importante. Você disse, né? Às vezes a gente chega a ver um brasileiro, já abraça, nossa, é família, meu irmão. Não é assim. Tamo junto, irmão. Você é amigo de todo mundo que você conhece no Brasil? Não. Por que tem que ser aqui? Ah, mas a comunidade tem que ser unida. Concordo. Temos que ser unidos. Temos que ter uma comunidade brasileira que a gente se ajuda no sentido de... A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala sobre o brasileiro aqui na Itália ou qualquer país. Porque se a gente vende uma imagem ruim do brasileiro, você está dando um tiro no pé, porque essa imagem é sua também. Você também é brasileiro. Então, cuidado. Porém, não por isso eu tenho que isso, ir na casa de todo mundo. Não. E fazer, às vezes o cara tá me puxando para baixo. Às vezes o cara não gosta de você mesmo. Tá com inveja de você. Entendeu? Ou tá perto de você por um oportunismo, ou aquela pessoa simplesmente não tem nada a ver com você, não tem como ter troca, conexão ali. Pra quê? Por que você tem que estar junto? Porque é brasileiro?
Como que eu passei a mudar isso na minha vida? Eu sempre me pergunto, quando eu conheço as pessoas, se eu estivesse no Brasil, essa pessoa ia fazer parte do meu ciclo? Olha Não. só. Então por que aqui ela tem que fazer? Não tem nada a ver com os meus valores, com os meus princípios, mas, é porque eu sou ótima e a outra pessoa não. Não! É porque não tem nada a ver comigo. Segue a sua estrada, eu sigo a minha. Vai com os seus princípios que eu vou com os meus. Eu acho que os nossos valores são inegociáveis, são os meus valores. Eu vou mudar de acordo com as minhas necessidades, com o que eu acredito na vida. Agora, eu não tenho que me conectar obrigatoriamente com todas as pessoas porque elas são do meu país. Eu tenho que me conectar com as pessoas que somam. E eu também quero somar na vida das pessoas. Eu acredito que é por aí. Saber o ambiente que você frequenta, com quem você se conecta e como que você se comunica. Aí você pode medir os seus resultados. Porque ninguém é tão responsável pelos seus resultados como você. Se você fracassou, a responsabilidade é sua. Se você está conquistando, a responsabilidade também é toda sua. Vocês hoje estão aqui prosperando, fazendo um projeto lindo, que está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque vocês se conectaram com as pessoas certas. Vocês montaram um grupo super bacana, que funciona com os mesmos valores, ideologias, ideias. Só gente trabalhadora. Não é qualquer pessoa que vocês vão colocar aqui e fazer parte? Não. Não é. Não. Seja italiano, brasileiro, de onde for. Peraí, meu amigo, que o negócio aqui tá muito alinhado. Sim, Então, eu acredito que é isso. Você precisa ter um autoconhecimento muito bem trabalhado para saber onde você se mete. E acontece muito isso na vida do imigrante no começo, que Claro. pela perca de identidade e também a inteligência emocional acaba, como eu falei antes, revirando todo o tua cabeça, e aí tu começa a se conectar com todo mundo, mas nem todo mundo é o ideal para estar se conectando contigo. Eu gostei muito dessa coisa de você se conectar consigo mesmo, e é uma coisa que hoje em dia eu percebo que é o que mais falta no nosso dia a dia. É o momento em que você vai fazer alguma coisa sem olhar para o celular, sem ler uma matéria, sem ver um vídeo, sem botar um fone de ouvido. Você com você mesmo. Eu acho que eu não passo 10 minutos comigo mesmo cada dia. Eu acho que não. E eu passo com a minha filha, porque eu sei que eu preciso, como pai, dar para ela um momento de pai e filha. Eu passo com minha esposa, muito menos do que eu gostaria, mas ainda passo um momentinho com ela, ou seja, no café ou na janta, um pouquinho de tempo com ela, como marido. Mas, cara, comigo não passo. Você viu só o quanto é complicado isso, e devido a celular, devido a fone de ouvido, devido a um vídeo que você sempre quer ver, ou alguma coisa. As redes sociais destroem isso na vida da pessoa. E teve um artigo que eu li essa semana de um psicólogo falando o seguinte: ele cada vez mais indica para os clientes dele, para os pacientes dele, a meditação. Mas não porque a meditação tem um efeito aqui e ali, porque a meditação seria entre parênteses, o não pensar, né? Você se livrar de todo e qualquer pensamento e se conectar com o teu eu superior. Esse é a essência da meditação. Mas ele diz o seguinte, que o momento em que o cara vai se meditar é aquele momento em que ele entra em contato consigo mesmo. Ele vai pensar no trabalho dele, mas ele vai pensar com ele. Ele vai falar sobre ele vai ter um pensamento e um momento com ele. Isso já melhora a pessoa. Pô, deixa só reflete se nós estamos tendo tempo com nós mesmos. É muito, mas isso é tão importante, porque um dia essa conta chega. Ela vai chegar com um diagnóstico, ela vai chegar com um nível de estresse autismo que você nem entendeu o porquê. Ela vai chegar porque você é bom pai, é bom marido, e você tem que prestar contas de todas as suas funções, seus papéis, de todos os personagens que você veste. Mas você é uma pessoa antes de tudo isso, né? Então, eu sempre pergunto assim, eu sou noiva hoje, eu vou casar, eu tenho 3 filhos, totalmente diferentes, a minha atenção para cada um é de um jeito, e eu atendo ali como mãe a cada um deles, eu tenho meus pais lá no Brasil, eu tenho meus amigos, eu tenho meu trabalho, Quem é Poliana? E eu? O que eu quero comer? Eu tô dormindo bem? Porque se eu não cuido bem de mim, eu vou cuidar bem de quem? Cara, isso é um tapa na cara. É tapa na cara mesmo, porque o que eu mais vi aqui nesses últimos 7 anos foram essas mulheres se abandonando como mulheres. Antes de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, você é uma pessoa que precisa ser cuidada também. Você homem também é abandonadão aí, ó. Exato. Eu falo muito pra mulher, mas isso é pra todos nós. Porque senão, uma hora, alguém vai falar assim, Éder, mas você não me deu tanta atenção. Você vai pirar, porque você tá dando tudo de si.
Aí, por que isso vai te pirar? Porque você não aguenta mais arrancar seus pedaços para entregar para os outros. Agora começa a cuidar de você. Aí, Éder, você não tá me dando atenção. Eu sinto muito por você. Eu tô te dando o que eu posso. É bom demais, né? Eu tô te dando o meu máximo. Se não está suficiente para você, você tem que começar a buscar alguma coisa que vai suprir sua necessidade. Porque eu não dou conta de tudo isso. Isso é bom demais, cara. Sabe o que acontece com o imigrante? Ele chega aqui com uma mala, como eu disse no início, com muitos vazios. E a gente começa a criar projeções. Os relacionamentos que eu vivi aqui, nada mais foram do que projeções. Eu projetei o que eu precisava nas pessoas. E me relacionei com pessoas que não tinham nada a ver comigo. Eu namorei com pessoas que hoje eu olho e falo assim, gente, o que aconteceu comigo naquele período? Mas eu precisava tanto de uma atenção, eu estava tão carente que eu projetei nele tudo aquilo que eu precisava, não que ele tinha para me dar. Mas depois... E a mesma coisa nas amizades. Nossa, eu enfeito aquela pessoa, eu amo aquela pessoa mais do que tudo, porque eu só tenho ela ali naquele momento. Então ela é tudo. Aí eu projeto todos os meus vazios, as minhas necessidades, e aquela pessoa tem que me entregar. Ela não dá conta. Vai dar errado. Porque não é ela, sou eu. É olhar pro vazio e falar assim, tô com saudade da minha mãe. Cara, liga pra sua mãe. Para de buscar sua mãe nas pessoas. Vai resolver o que tá faltando. Vai se responsabilizar pelo seu BO, entende? Então, quando as mulheres hoje reclamam comigo, eu fico pensando... Eu não vou falar, né? Porque conselho, se fosse bom, a gente vendia. Eu vendo. Se elas quiserem pagar, o meu conselho é bom. Mas não é isso. Eu não vou me meter na vida dos outros. Eu acho que as pessoas têm que pedir ajuda ou um conselho, enfim. O que eu aprendi nesse período? Eu moro num lugar maravilhoso. A Sardenha é lindíssima. Um mar incrível. Eu aprendi a construir o meu mundo. O mundo da Poli. Então, eu acordo de manhã. Eu tenho um ritual do meu café da manhã. Eu tenho o meu tempo do café da manhã. Eu tenho uma agenda extremamente organizada. E eu começo o dia fazendo algo por mim. Eu tomo um bom café. Depois eu cuido da minha casa, dos meus filhos. Tudo organizadinho no meu tempo. É uma coisa que eu ensino nas minhas mentorias também. Organizar esse tempo. Então, eu aprendi a ir pra praia sozinha. Ouvir a minha música, ficar caladinha no meu silêncio. Às vezes, pensar o que estava me doendo, o que me faltava. Aquela conversa que eu tenho só comigo, que eu não vou contar para ninguém, que a gente tem. É a conversa profunda, né? Quando eu aprendi isso, as coisas não me faltavam tanto quanto antes, como antes. E muitas amigas minhas falavam assim, você tem que arrumar um namorado assim, você tem que fazer. Eu falei, gente, eu não tenho que nada. Eu tô bem. Eu tô bem, tá tudo ok, eu tô inteira. E eu aprendi a ser a minha companhia, a gostar da minha companhia, a resolver os meus vazios. Aí agora sim, as pessoas certas estão se encaixando na minha vida. Porque agora não é uma busca pelo que eu não tenho. Entende? É um adicional. É uma soma. Agora é tipo assim, nossa, eu tenho isso, e você tem tudo isso. Eu gosto. A gente começa a gostar até dos defeitos das pessoas, porque a gente entende que nós somos diferentes. E aí as relações mudam. Então, as nossas relações mudam quando a gente muda. Show de bola. Muito massa. Muito bom. Poliana, legal essa parte, sabe? Justamente de se autoconhecer. Justamente o nosso podcast ele tem esse objetivo de trazer ideias novas para os novos imigrantes. Pessoas que estão no Brasil, que querem vir para a Itália. Sabe? Chegar aqui com uma cabeça aberta, uma mente nova. Entendeu? Então tudo que foi falado até agora faz todo sentido, entendeu? A pessoa chega aqui, ela não chegar, sabe, botar expectativa em todo mundo. Vai botar expectativa no lugar. Vai botar em expectativa num trabalho que muitas vezes tu não tá gostando de fazer. Cai fora. Procura oportunidade nova, sabe? Tudo isso faz todo sentido. 7 anos de Itália. Né? Aquilo que tu mais gosta aqui na Itália. Eu gosto dos hábitos italianos. Eu gosto das regras. Eu gosto da organização. Em algumas coisas, nem tudo, eles são organizados. Eu gosto da individualidade, assim. Eles o espaço deles, ninguém mete o pé, não. Eles têm o horário deles, a vida deles e a casa deles. Então, né, você entra se eles permitirem. Isso, não pode ir sem Isso pedir. eu aprendi com eles e eu gosto muito disso. E eu gosto da energia, eu gosto da gastronomia. Eu acho que o comer do italiano é diferente da gente. A gente come engolindo e trabalhando. Eles param, porque é o horário.
de comer. Eles param até pra fumar, vocês não vão parar pra comer? E isso eu não gosto do italiano. É uma coisa que eu odiei quando eu cheguei. Gente, A juventude fuma a gente muito, né? sai cheirosa de casa e volta fedendo cigarro. Porque todo mundo fuma nesse Muita lugar. gente fuma. Mas enfim, né? São escolhas. Mas eu gosto muito da cultura, da preservação da história, do cuidado que eles têm com isso. Gente, a segurança, né? Viver um pouco mais em paz. Não que seja o paraíso perfeito, porque isso não existe. Mas eu gosto disso. Eu acho que o que eu mais peguei dos italianos foram hábitos individuais. Individuais. Isso é bom. No começo passou por alguns perrengues. Alguns, eu passei muitos, né? Eu passei por Cite muitos. alguns. Ou cite um que... Eu vivi esses preconceitos, né? Brasileira que Cite nomes. Dê nome aos bois aí. Eu sofri muito preconceito nas escolas, né? Dos meus filhos. Porque é diferente. As mães italianas são diferentes da mãe brasileira. A gente vai buscar o filho com roupa de ginástica, sai da academia e a gente cuida do corpo, alimentação. Então, é sorriso no rosto o tempo inteiro. E aí eu sentia esse preconceito, essa insegurança. Não, se eu fosse contar os casos que já aconteceram, tem que ser um outro podcast. Mas eu vivi isso na pele. Essa dor de ser julgada. Quem que é essa brasileira que chegou? De quem que são esses filhos? Quem que é o marido dela? Alguns casos eu cheguei a enfrentar e falar assim, aqui, dorme em paz, que seu marido é só pra você. Ninguém vai querer isso aí, não. Nós brasileiras estamos acostumadas com coisas melhores, assim. Eu já troquei ofensas, assim, mas enfim, passou. Foi bem no início. Vamos lançar o Tretas da Poli. Nossa, tem, viu, gente? Até a gente aprender o idioma. Uma coisa que eu falo pra todas as mulheres aqui, e que eu vejo muitas que não sabem falar o italiano bem, que não têm carteira de motorista e que não se preocuparam em regularizar a sua cidadania. Cuidado com isso. Eu vejo muitas mulheres perderem guarda dos filhos, saírem de um casamento sem nenhum direito de nada, como estrangeiras, humilhadas. Então, poxa, se vai casar, faz o seu documento, você já está saindo do país, você está abrindo mão da sua história para viver um relacionamento. Faz a sua documentação, tenha essa garantia. E ter muito cuidado, porque ficar dependendo... Eu acho que é muito bom você ter um parceiro, mas depender dele é um tiro no pé. Eu cheguei aqui, em um ano eu estava com a minha carteira, com a minha cidadania, e eu não casei aqui... Gente, desculpa, eu sou coach, eu sou trabalhada nos horários. Tá na hora. Então... Eu me preocupei em ter minha carteira de motorista, em falar bem o idioma, porque isso é uma das formas de você ser respeitada no país, é você falar bem o idioma deles e você se estabelecer no mercado de trabalho sem depender. Não dependa de ninguém. Isso eu falo especificamente para as mulheres. E a gente já comentou sobre isso em outros episódios, né? Chega aqui, não sabe, dependa o mínimo possível do teu amigo, do teu parente, do teu familiar. Faça o seu. Sabe? Exato. Procure a depender o mínimo possível. Isso. Porque quanto mais autônomo, mais rápido tu começa a se virar, melhor. Exatamente. Eu acho muito importante que que elas façam a própria estrada, que elas se capacitem o máximo que puderem, que tenham, sim, a sua independência, saber dirigir, saber se locomover, saber falar o idioma. Lutem por isso. Eu consegui fazer isso criando 3 filhos sozinha, sem marido. Entendeu? Se você tem um parceiro ao lado, que ótimo. Você tem um parceiro que está te ajudando, vai estudar, vai tirar sua carteira. Sabe? Porque é aquela coisa, se eu perder o que eu tenho aqui, o que me sobra? Tem que pensar nisso. Se acaba o relacionamento, o que fica? O que sobra? Então é muito importante. Quer imigrar? Faça isso com consciência, autoconhecimento, fazer as coisas de forma, né, legal e saber onde você está pisando. E sempre se assegurando de que você está fazendo as coisas certas para você. Show. Perfeito. E aquilo que não te agrada tanto aqui na Itália? Aquilo que, tipo assim, a Poli não gosta. Eu acho que eles comunicam mal. Né? Aquela comunicação que te dá... A marketing anos 80? Que faz você... Eles comunicam mal em todos os sentidos. A televisão italiana é super arcaica. A comunicação, eles estão muito indietro, né? Como a gente fala. Eles estão muito para trás na evolução da tecnologia e da comunicação. E acho que a comunicação interpessoal deles ainda é muito ruim. Eles se expressam ainda com gestos que eles usaram na guerra. E ainda com tons de voz que nos confundem.
Então, o que as pessoas falam quando vêm aqui? É Eles são verdade. mal educados, eles brigam, eles são grosseiros. É o modo que eles têm de falar. Então, mudar essa mentalidade do italiano é difícil, mas é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que eles se comunicam muito mal, né? Então, assim, a gente não sabe se eles são tristes, felizes, porque eles estão sempre sérios. Sempre a cara. Eu não vejo sorrisos igual Não. a gente, né? A gente, pela expressão, você percebe se o outro tá bem, se não tá, se tá de mau humor. O italiano você não sabe. Porque ele... Tá de pá virada ou tá de boa? Ele fala, e às vezes ele fala uma coisa com você, você acha esse dia o pé e briga. Ele é Estou apático. esquerçando. Tudo é uma brincadeira no final, mas você nunca sabe quando é de verdade. Então, o que eu ainda me pego com dificuldade é com a comunicação deles. E essa questão também dos hábitos de vida, porque eu fico sozinha, né? Eu queria jogar futevôlei com as mulheres, eu queria praticar esporte, vida saudável, alimentação saudável e tal. E a Aperitivo mulherada às 6 da fumando, tarde. E aperitivo. Mas é a vida deles, né? O que eu posso fazer? Por isso eu construí meu próprio mundo. Show de bola. Queria que a Paulina deixasse uma dica. Ou então, não, antes de deixar a dica, o que a Paulina de hoje falaria para a Poliana de 7 anos atrás? Sobre a imigração aqui para a Itália. Nossa, tá vendo? Como você me pegou a conversa comigo mesma? Talvez fosse para falar para você era mais fácil, mas para mim mesma... Quem tá entrevistando aqui sou eu. Viu? A conversa comigo, é o autoconhecimento. Treta News! Eu diria, de novo, planejamento. Porque quando você tem ideias, a sua mente te confunde. Bota no papel. Faça planejamento, faça contatos, melhore a sua comunicação e vai. Vai, porque o mundo é para todos nós. Show. Todos nós podemos. A gente precisa ter todos os gabaritos para nos ajudar a superar os obstáculos. Que é exatamente isso que eu falei. Planejamento, comunicação e muito contato. Legal. E quando teve essa mudança de país, teve erros que aconteceram que não estavam no planejamento? Olha, graças a Deus, as portas sempre foram se abrindo. Eu acho que as coisas ruins que aconteceram era só treino. Para eu entender... Fez parte de um processo. É parte de um processo. Porque quanto mais eu me decepcionei e as coisas às vezes davam errado, mais eu fui me conhecendo. E fui ficando mais forte. Então, eu acho que quando a gente faz planejamento, mas não fica fantasiando, a gente erra menos. Mais pé no chão, né? Eu não penso que teve algum erro, assim, que eu possa dizer, eu errei nisso, eu deveria ter feito diferente. Deveria ter me planejado eu acho melhor. Que as coisas são como elas devem ser mesmo. Show de bola. É isso. Então, deixa uma dica pro pessoal de casa, as pessoas que estão no Brasil, que nos assistem, que querem vir para a Itália, ou mudar de país, ou mudar de realidade, mudar a vida de certa maneira, sair, sei lá, de um marasmo ou de alguma coisa que não tá fazendo tão bem e queira mudar a mentalidade dessas pessoas. Deixa uma dica para esse pessoal aí. Primeiro, entenda por que vocês querem isso. Faça essa conversa, né, intrapessoal com vocês e comece a visualizar essa vida como seria, mas não com expectativas, baseada em fatos. Pesquise sobre o país, pesquise as possibilidades, faça parte dos grupos, que existem vários, no Facebook, no Instagram, tem comunidades, converse com pessoas. Se você tiver a possibilidade de viajar mais e de conhecer esses lugares antes de fazer uma mudança drástica de vida, viaje. Agora, é muito importante você aceitar que qualquer lugar do mundo tem coisas maravilhosas e tem perrengues, porque isso faz parte da vida, da estrada. Então, a minha dica é isso. Faça planejamento com os pés no chão, fazendo o sonho se tornar projeto. Show de bola. E não um jogo de ilusões. E o que a Poliana... O que não foi perguntado para ela hoje que ela gostaria de deixar pro pessoal de casa? Eu queria dizer para vocês que não existe melhor ou pior. Existe diferente. Muitas pessoas, quando eu falo bem do Brasil, acham que eu acho melhor o Brasil do que a Itália. Ou quando eu falo bem da Itália, a Itália é melhor do que o Brasil. Parem com essa comparação, porque é diferente. A Itália tem oportunidades e aspectos maravilhosos que eu amo e quero sempre ter na minha vida. O Brasil, idem, tem coisas maravilhosas e alguns hábitos e cultura que eu nunca vou me desfazer, estão na minha raiz, no meu sangue.
São duas situações, dois países diferentes, com muitas qualidades e muitos defeitos. E nós somos adultos, podemos falar abertamente sobre isso, sem sermos julgados e sem tomar pedrada, que, ai, falou mal do Brasil, Sim, sim. ai, falou mal da Itália. Não, gente, nós Tá tudo estamos certo. falando de lugares. Tá tudo certo, entendeu? O mundo é Tudo nosso, certo, Aham. né? Show de bola. É isso. Beleza, meu amigo Éder Tairone, bom. manda o teu recado aí. Papo demais. Muito obrigado pela disponibilidade Eu que e agradeço. por compartilhar todo esse conhecimento. Pessoal, gostaria de pedir para você que não deixou o like, curtiu todo o nosso papo aqui, não deixou o like, ó. Bota Deixa. o like. Bota o like nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal e também toca no sininho para você receber sempre que tiver um vídeo novo. Cortes também, tem o canal de cortes, tem o Treta News, que hoje era para ter ido, me lembrei agora que eu devia ter Hoje era para ter ido pro ar, o Treta News. Vai. Até meia-noite tô no prazo. Pessoal, não esqueçam também de compartilhar com os amigos que você conhece que gostariam de sair do Brasil, né? Nossa página. Pega, É isso aí. pega o áudio e manda no grupo da família pra criar treta, criar causar. Eu queria só deixar o meu agradecimento a vocês por esse espaço. Parabéns pelo que vocês estão construindo, né? Fazendo uma comunicação tão aberta, tão bacana, dando possibilidade às pessoas. E não é à toa que estou trazendo bons frutos para vocês. E quero convidar todas as mulheres que quiserem conhecer o meu trabalho, entrar lá no Instagram. E tem que deixar like. Sem que o povo falar, a gente não importa com like. Não, a gente importa. A gente quer like, Importa, sim. comentário, interação, porque a gente rala muito, né? Pra, É o mínimo, pra né? oferecer conteúdo para as pessoas. Então, que vocês, né, prestigiem esse trabalho, né, dessa turma aqui, esse trabalho maravilhoso. O trabalho que eu tenho feito vai ser um prazer receber todas as mulheres comigo. Show de bola. Inclusive, as redes sociais da convidada vão estar aqui embaixo na descrição Na do vídeo. descrição do vídeo. Oh, maravilha. Beleza. Vem Poliana, comigo. obrigado mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, pela boa conversa, por ter, compartilhado com a gente um pouco da tua história de vida, né? Saindo do Brasil, morando aqui na Itália, empreendendo aqui na Itália. Eu aprendi muita coisa. Eu também. Que bom, gente. Foi vários socos na boca do estômago. Sério? Tá Tá vendo vendo? até agora. Eu falo diretamente para as mulheres, mas é para todo mundo. Tá Não, vendo que bom? Tirar um pouco o fone de ouvido. É pra todos. É pra todos. É. Fico feliz com Beleza. isso. Rapaziada, esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um forte abraço, beijão no coração e até o próximo. E valeu. Tchau. Show de bola. Vai dar foto